A lição do cristal. O cristal é um elemento da natureza. Nós, seres humanos, precisamos nos ligar aos elementos naturais. Assim como nós somos diferentes uns dos outros, os cristais também são diferentes entre si, têm propriedades, energias, vibrações diferentes. Nós não escolhemos os cristais, eles nos escolhem, sabem das nossas necessidades, daquilo que estamos precisando naquele momento. Querem, portanto, ficar próximos a nós e querem nos passar o que ele tem de mais precioso, que é a sua energia. Da mesma forma, passamos as nossas energias para o cristal. Isso torna essa relação bastante pessoal. Não deixe outra pessoa tocá-lo. Se um dia você sentir vontade de entregá-lo a alguém, entregue-o com muito carinho, pois então o cristal já cumpriu a sua função com você e a outra pessoa tem necessidade da ajuda do seu cristal. Eis a lição do cristal, mostra-nos o desapego que devemos ter com as coisas materiais, até mesmo com os sentimentos. O apego é um sentimento que no mundo astral se mostra como fios cinzentos e magnéticos que nos prendem a pessoas e objetos. Devemos transformá-los em laços rosados de amor, pois quem ama, liberta. O cristal nos ama, pois ele nos escolheu, nos deu o que tinha de melhor, recebeu muito também, mas um dia cumpriu o que tinha de cumprir e agora deve seguir o seu caminho. Tudo que possuímos nos é ou foi emprestado. O nosso próprio corpo um dia nos foi emprestado, devemos cuidá-lo com muito carinho e um dia quando o dono vier buscá-lo devemos prestar contas e devolve-lo com o mesmo amor e gratidão com que nos foi emprestado. Transcrevo a seguir, palavras de Jamiro dos Santos Filho e um conto de Malbataan que nos conta uma história fascinante, que reforça ainda mais a necessidade de restituirmos a Deus o que momentaneamente nos pertencia. As joias. O drama da existência humana possui duas fases distintas que é necessário aceitarmos, para que, ao depararmos o momento, estejamos preparados e não derrapemos no desespero, que nos levará a estados comprometedores. Essas duas fases correspondem à nossa chegada à carne e à partida, ou retorno ao plano espiritual. Que apenas alternamos a nossa morada na casa do Pai até que estejamos purificados. Que enfim, fomos criados com o objetivo de alcançarmos a felicidade total, não tem motivos de se rebelar contra a vontade do Pai, quando nos leva filhos, irmãos, pais, que são verdadeiras joias em nosso poder. O Rabi Meir se ausentara de casa para pregar a santa lei a seus discípulos, e durante a sua ausência, hospedara em sua casa o luto e a desesperação. 2 de seus filhos haviam morrido quase de repente, e sua mulher, petrificada pela dor, contemplava aqueles 2 corpos, buscando neles, em vão, algum indício de vida. O respeito à vontade divina deram à mísera mulher uma grande força de alma. À noite voltou a casa o Rabi, e apenas transposta a soleira indagou da sua esposa um tanto perturbado. E os filhos? Terão ido à escola, respondeu a mulher com voz trêmula e sumida, fitando o céu, evitando o olhar do marido. Como tardam hoje os nossos filhos? É certo que não sabes mesmo de nada, ó esposa minha. Preciso de um conselho seu, disse a mulher. O que é? Ontem um amigo nosso me procurou e deixou sob minha guarda algumas joias. Vem ele agora reclamá-las. Ai de mim! Não contava que viesse tão cedo. Devo restituí-las. Oh! Minha esposa! Essa dúvida é pecaminosa. Mas já me afizera tanto aquelas joias. Não te pertenciam. Mas eu queria-lhes tanto bem. Oh! Mulher, exclamou atônito o marido, que começava a pensar com temor em alguma coisa estranha e terrível. Que dúvidas! Que pensamentos! Sonegar um depósito, que coisa sagrada! É isso mesmo, balbuciava, chorosa a mulher. Preciso muito do teu auxílio para fazer essa dolorosa restituição. Vem ver as joias depositadas. E as suas mãos geladas tomaram das mãos do atônito marido e conduziram-no à câmara nupcial, ergueram as franjas do lençol fúnebre, aqui estão as joias. Reclamou aos Deus. Diante daquela visão o pobre pai prorrompeu em pranto, e exclamou golpeado pela dor. Oh! Filhos meus, filhos de minha alma, doçura da minha vida, luz dos meus olhos, oh! Meus filhos! Esposo meu! Não disseste, há pouco, que é forçoso restituir o depósito quando o reclama o seu dono legítimo.
Com os olhos marejados de lágrimas, o sábio fitou a esposa cheio de admiração e de inevitável ternura. Oh! Meu Deus, suspirou, posso balbuciar alguma queixa contra a tua vontade? E os dois infelizes prostraram-se a um só tempo, e por entre lágrimas repetiram as santas palavras de Jó. Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o seu santo nome. Jó, capítulo 1, versículo 21. Aí, disse assim: nasci nu, sem nada, e sem nada vou morrer. O Deus eterno deu, o Deus eterno tirou. Louvado seja o seu nome. Oração. Eu não sou o meu corpo físico, eu não sou os desejos que o afetam, eu sou a mente. Eu sou a divina chama. Dentro do meu coração. Eterna, antiga, sem começo e sem fim. Mais radiante do que o sol, mais puro do que a neve, mais sutil do que o éter, é o espírito, o eu, o ser dentro do meu coração. Eu sou esse ser. Esse ser sou eu. Mensagem aos jovens pais. Quando os meus filhos eram pequenos, mesmo quando bebês, eu costumava sentar-me ao lado do bercinho e enquanto eles dormiam, eu conversava com o espírito deles dizendo-lhes o quanto eu os queria bem e que eu desejava que eles fossem honestos, verdadeiros, bons, carinhosos, estudiosos, amorosos, trabalhadores, esforçados, inteligentes, e assim ia alinhando uma série de virtudes que considero importantes para o ser humano. Fazia uma oração e saía do quarto. Com o tempo, vim a saber que a explicação dos psiquiatras diz que quando eu agia dessa forma, estava conversando com o subconsciente da criança e que portanto essas mensagens ficavam gravadas e iam sendo desenroladas ao longo da vida daquele ser. Conforme eles cresciam e passaram a entender, eu lia histórias para eles, livros apropriados para a idade em que se encontravam, fazíamos a oração em conjunto e depois eu saía do quarto para que dormissem. Mais tarde, eu voltava e continuava a conversar com os espíritos das crianças. Tenho 2 filhos gêmeos com 18 anos e uma princesa com 21 anos. São e sempre foram seres humanos normais, nem acima, nem abaixo dos demais. Apenas receberam o que era necessário. O que era necessário para se prepararem para a vida, e neste momento acredito que já estão assim preparados. Meus filhos são escoteiros, recebendo os maiores reconhecimentos do movimento para cada idade, os símbolos lis de ouro e escoteiro da pátria. Minha filha recebeu cordão vermelho e branco e escoteiro da pátria. Na escola sempre fecharam notas sem necessidade de prestarem exames. Os 3 falam e escrevem inglês e espanhol, além do português. Os meninos agora estudam francês. A minha princesa já estudou essa língua, agora faz faculdade de jornalismo. Trabalha e paga o seu estudo, sendo muito dedicada. Quando um espírito se prepara para reencarnar, a sua bagagem anterior, tais como pensamentos, conhecimentos e emoções, são empacotados e embrulhados, de modo figurativo, e enviados para o seu futuro. Aquele espírito recebe um cérebro novinho, apagado como se fosse um livro em branco. Os pais e aqueles que cercam essa nova vida começam a escrever naquele livro, a partir da concepção daquela nova vida. Até os 7 anos de idade, aproximadamente, os pais têm a responsabilidade de escrever naquele livro uma série de concepções sobre esse novo relacionamento familiar e a relação da criança com o mundo. Conceitos são incutidos e talhado o caráter da criança, enfim, a formação que os pais podem dar para esse ser. A partir daí, aqueles pacotes, você se lembra, que foram enviados para o futuro da criança começam a chegar, e inconscientemente, aquele espírito começa a confrontar os conhecimentos que ele recebeu nesta encarnação com aqueles que estavam contidos naqueles pacotes. Eu costumo denominar estas fases de apocalipses individuais, épocas de transformação, de mudanças. Desta maneira, os pacotes aparecem aproximadamente a cada 7 anos com alguma variação, provocando aquelas revoluções internas na cabecinha das pessoas, fazendo que elas ajam de modo até incoerente com elas mesmas. Casos típicos costumam acontecer na época da adolescência, onde aparecem revoltas sem sentido. Eu costumo dizer que são as fases de abertura dos pacotes apocalípticos, épocas de confronto das novas com as velhas informações. Como esses confrontos são a nível espiritual, passam-se no inconsciente e manifestam-se como se fossem uma revolução. Essas fases podem ser boas, amargas ou amenas, mas sempre são fases de confrontos e dilemas para cada um.
A grande responsabilidade dos pais está ligada ao que se incute na formação da criança. Um momento de muita satisfação que tive recentemente foi quando meus filhos pediram a minha permissão para viajar para o Canadá. Com 17 anos, me explicaram que haviam se preparado para essa viagem. Como nessa época eu estava passando por uma fase financeira apertada, expliquei que não poderiam contar com a minha ajuda. A resposta foi que tinham economizado as mesadinhas durante bastante tempo e que só precisavam da autorização. Prepararam o roteiro, reservaram acomodações em albergues da juventude e bed breakfast, que são hotéis tipo cama e café da manhã, com acomodações boas e baratas. Fizeram reservas de passagens e ainda foram a teatros, jogos e museus, durante 23 dias, um programa que muito adulto não faria. Isso me mostrou o quanto são independentes e amadurecidos. Dicas para os pais melhorarem seus relacionamentos com seus filhos. Dr. Samitiba, psiquiatra, psicodramatista, palestrante e autor de 8 livros. Dê menos ordens e conselhos aos filhos. E mesmo que não concorde de início, escute-os até o fim. Em vez de querer sempre ensiná-los, aprenda com seus filhos. Seja um bom aluno aprendendo com ele a lidar com vídeo, computador, micro-ondas, em vez de pedir, ordenar, o que você mesmo pode fazer. Em vez de se preocupar em levar seus filhos às festas, procure pegá-los com os deles, amigos e entregue-os nas respectivas casas. Aproveite para conversar com todos sobre a festa. Os comentários que eles fazem da festa você não ouviria se pegasse somente o seu filho, porque este dorme no caminho de casa. Você sabe como ele vai para a festa, mas sabe como ele volta. Em vez de obrigá-los a dormir cedo, acorde-os bem mais cedo. Conheça bem os amigos dos seus filhos antes de declará-los más companhias. Não se deixe guiar somente pelas aparências. Os jovens são muito preconceituosos contra quem tem preconceitos. Quando você manda um filho calar a boca enquanto você fala, provavelmente ele também fecha os ouvidos. Dê prêmios ao filho que realmente merece sem se sentir culpado de não dar a quem não merece, mesmo que sejam irmãos. Assim como o melhor tempero da comida é a fome, o que valoriza o presente é um merecimento. Se a televisão é mais importante que uma cotidiana conversa, provavelmente qualquer droga pode ser mais interessante que a família. Se o seu filho está inconvivível, é bom raptá-lo, sem amigos, para viver com ele uma semana inteirinha. A pesada convivência dos primeiros dias pode ser transformada em gostosas descobertas mútuas. Em vez de impor o que ele deve fazer, tente combinar o que seria melhor para ele, ouvindo as suas sugestões. Seja um interessante protagonista e não mero figurante para o seu filho. Jogar papo fora com seu filho, que é o que ele mais faz com seus amigos, é preferível aos diálogos operativos. Estes interessam mais aos pais que aos filhos, que nada mais respondem que lacônicos. Sim, não, mais ou menos, etc. É impossível para os pais serem somente amigos dos filhos. Quem se responsabiliza por eles? Se filhos aprontarem com os amigos como aprontam com seus pais, em pouco tempo serão abandonados. Mãe nunca abandona os filhos. Errar é humano, persistir no erro é estar envolvida. Mesmo que seu filho não tenha feito o que você pediu, não deixe de valorizar o que ele fez. Constantes críticas podem gerar complexos. Descubra e estimule algo no seu filho que ele possa se orgulhar. O prazer é o recreio do dever, mas é o dever que sustenta o prazer. Não há dever que só sacrifique, nem prazer que sempre dure. Se o pai teima em ser o dever, resta ao filho ser o prazer. Em vez de se vangloriar do seu tempo quando tinha a idade dele, aproveite as vantagens da globalização ou da informatização que seu filho tanto entende. Troque experiências com ele. Um ótimo relacionamento efetivo se faz na mútua sensação de pertencer, preservando-se o respeito e a individualidade de cada um. Um filho precisa mais de um pai humano e participante, que se abra nas suas dificuldades e inclusive solicite sua ajuda, que um pai perfeito, dita regras que nunca precisa dos filhos para nada. Retrospectiva.
Na época que escrevi este documento, coloquei no papel alguns pensamentos que costumava contar sobre a responsabilidade dos pais na formação dos filhos e os conflitos que todos nós temos, de tempo em tempo, e que representam sob o ponto de vista evolutivo e espiritual, no meu entender, a explicação para os fatos que se nos apresentam, vida afora. Hoje, tenho percebido que tem muito a ver com a preparação que os pais devem ter no trato com as crianças que estão nascendo nesta época. Como pais, devemos agir com muito amor e responsabilidade consciente. O trabalho que pode ser feito com o arte cura trata as crianças a nível astral, antes da sua encarnação. Toda a compreensão, entendimento sobre a nova oportunidade de reencarne, a prevenção de problemas físicos, muito poderá ser feito, antes da formação do MOB, modelo organizador biológico, no corpo astral desse ser que se prepara para um novo nascimento.